E eu quero que você abra comigo lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Deus tem algo para ministrar o nosso coração nessa manhã aqui, em nome de Jesus. Quantos creem? Dão glória a Deus aí, em nome de Jesus. Aleluia. Primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Acho que o calor deixa a gente meio mole, né? Meio preguiçosão. É ruim para dormir, é ruim para trabalhar. Só não é ruim para comer, que a gente continua comendo. Aleluia, mesmo no calor. Mas as demais coisas, só Deus para dar graça. Qualquer coisa que você vai fazer. Hoje eu coloquei 2 ventiladores em cima da cabeça para dormir, porque senão não dava. Muito abafado. E aí a Nádia reclamando, estava calor. Quase que eu coloquei ela dentro da água lá fora. Falei, enchi um balde. Falei, você fica aí, né? Refrescando aí, aleluia. Mas só o sangue de Jesus, irmãos, calorzão. Duro de aguentar. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, olha só. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. E por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Amém, igreja? Até aí, eu vou ler o versículo 3 novamente. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos nesta manhã, Deus, para ouvir a Tua voz. E o Senhor tem falado desde o início do culto, Senhor. E nós queremos continuar, Deus, nesse mesmo nível, Deus, atentos, com os ouvidos abertos, com o coração preparado. Senhor, ministra, fala, Senhor, ao profundo de nossas almas, e que através da Tua palavra possamos sair daqui fortalecidos e mais atentos àquilo que o Senhor quer realizar, àquilo que o Senhor quer fazer, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que todo impedimento e tudo aquilo que se levanta para roubar, Deus, para tirar o foco do Teu povo, Deus, de entender a Tua palavra, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Queridos, em 1 Reis, capítulo 17, nós enxergamos o profeta Elias, ele sendo muito usado pela vontade do Senhor. A nação de Israel estava vivendo um período de grande apostasia, de grande afastamento de Deus, e essa apostasia se dava por causa do rei que estava no trono de Israel naquele momento. Era um homem chamado Acabe, e a sua esposa, uma mulher chamada Jezabel. E por causa deste rei, irmãos, ele acaba trazendo idolatria. O rei e essa mulher, eles se prostravam diante de um Deus chamado Baal, e essa idolatria, irmãos, fez com que toda a nação se esquecesse, irmãos, do Deus verdadeiro e passassem a se prostrar diante de Baal. Então havia ali, irmãos, uma frieza muito grande, uma apostasia muito grande. Justamente no meio de todo esse cenário, de toda essa idolatria, Elias, irmãos, ele surge. E como é que ele surge? Ele surge, irmãos, anunciando a palavra, pregando o arrependimento, o retorno daquela nação aos pés do Senhor. E ele surge também realizando sinais. 1 Reis 17, a Bíblia diz, irmãos, que ele se coloca em pé e ele abre os seus lábios e ele declara assim: olha, a partir de hoje, nem chuva como chama o que cai pela manhã? Orvalho, nem orvalho, obrigado, Val. E nem orvalho vai cair sobre essa terra. Não terá mais água nessa terra, não vai cair mais água alguma, segundo a palavra que está saindo dos meus lábios, segundo a palavra que está saindo da minha boca. E assim aconteceu. Não tinha mais ali, irmãos, água. Não caía mais água sobre aquela terra. Então trouxe ali, irmãos, uma situação muito delicada para toda aquela nação. Ao olharmos, irmãos, para a trajetória do profeta Elias, ao olharmos para o ministério do profeta Elias, nós vamos perceber, irmãos, que os sinais, que os prodígios, que os milagres do Senhor foram muito presentes na vida dele.
foram algo assim, irmãos, que foi algo assim que aconteceu de uma forma muito presente, de uma forma muito constante sobre a história de Elias. Então ele aparece no texto lá em 1 Reis 17, falando que não iria mais chover, e não choveu mais. E a partir dali você enxerga Deus realizando grandes coisas através da vida de Elias e na própria história de Elias. Então ele abre a boca, não chove mais, aí o Senhor dá um direcionamento para ele, que ele deveria ir para um lugar chamado Ribeiro de Querite. E ali o Senhor iria sustentá-lo através de um corvo, através de um animal. Então a palavra diz que o corvo vinha de manhã e à tarde, trazia pão e carne. E alimentava ali, irmãos, a vida de Elias. Trazia comida sobre a vida de Elias. Ali ele permanece por um tempo. Aí depois de um tempo o ribeiro se seca e ele sai daquele lugar. E o Senhor dá um novo direcionamento para a história dele. E qual era o direcionamento agora? Ele deveria ir, irmãos, para Sarepta, porque naquele lugar já havia uma viúva, uma mulher necessitada, que de alguma forma iria ajudar a vida de Elias. Elias chega naquele lugar, ela está pegando ali um bocado de lenha. Elias olha para ela, pede um pouco d'água, ela vai buscar esse pouco d'água. No meio do caminho, Elias diz para ela: olha, prepara um bolo para mim também. E ela diz: olha, eu não tenho. Em casa tem só um pouco de farinha, só um pouco de azeite. Eu vou fazer ali um bolo para mim e para o meu filho, e nós vamos morrer, porque depois disso não tem esperança alguma. Não temos perspectiva alguma. Elias fala: olha, faça primeiro para mim, e aí você vai ver o agir de Deus. Na realidade não era a mulher ajudando Elias, mas era Elias ajudando aquela viúva. E aí a Bíblia diz que ela faz aquele bolo. E Elias libera uma palavra. Ele fala assim: olha, não vai faltar farinha e azeite também não vai faltar sobre essa casa. E houve uma multiplicação na casa daquela viúva. A Bíblia diz que ele permanece um tempo na casa daquela viúva. Ela tinha um filho, e o filho vai passar mal e morrer, falecer. A viúva corre até o profeta e fala assim: olha, meu filho morreu. Como é que Deus pode fazer uma coisa tão ruim assim? E aí Elias toma a vida daquele menino, leva para um quarto, ora sobre aquele menino que estava morto, e agora ele se coloca em pé e ele ressuscita. Agora não estava mais morto, e agora, cheio de vida, cheio de ânimo, traz alegria novamente ao coração da sua mãe. Saindo de Sarepta, ele vai para o Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo, irmãos, acontece um dos milagres que a gente mais conhece. É o momento onde ele vai confrontar a nação de Israel. E ele olha para a nação e fala assim: olha, se o Senhor é Deus, vocês precisam ter compromisso com esse Deus. Se Ele não é Deus, se o Deus que vocês servem é Baal, então que vocês tenham compromisso com Baal. Agora o que não dá é para ficar nesse meio termo. Ou vocês se posicionam, ou vocês tomam uma ação, uma atitude, ou não tem como continuar a história. E aí a Bíblia diz, irmãos, que o rei de Israel, Acabe, ele traz 450 profetas de Baal e mais 400 profetas, irmãos, de Acera, que era um outro Deus, para combater, irmãos, juntamente com Elias. E ele propõe um desafio: olha, nós vamos aqui montar um holocausto, uma oferta, e nós vamos orar, e o Deus que responder com fogo, esse será realmente o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal montam lá o altar, colocam a oferta, você conhece a história, começam a clamar, Deus não responde, o Deus deles não responde. Elias tira sarro: olha, clame mais alto. Talvez ele esteja fazendo alguma coisa mais importante e não possa dar atenção para vocês. Clame mais alto, busquem mais alto. Começaram a se autoflagelar, se bater, se cortar inteiro, mas nada acontecia. E aí entra Elias na conversa. Ele restaura o altar, ele faz um valo, uma cova ao redor do altar. Ele joga água naquele lugar. Não tinha água, não havia água, não chovia. Mas ele arruma a água, coloca a água ali em volta do altar, ele clama e o fogo desce. E aí quando todo o povo vê aquilo, toda a nação enxerga aquilo, se prostram diante de Deus, reconhecendo o Senhor como um único e soberano Deus. A Bíblia diz, irmãos, que os profetas de Baal, os profetas de Acera fogem. Elias vai atrás e ele mata cada um daqueles profetas. Ele extermina com cada um daqueles profetas. Glória a Deus por isso. Ele volta, irmãos, lá para o Monte Carmelo. E agora, irmãos, ele havia liberado uma palavra para os céus se abrirem, se fecharem. Agora ele precisava liberar uma palavra para os céus se abrirem.
E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que ele se assenta lá no Monte Carmelo, com a cabeça ali no meio dos joelhos, em posição fetal, né? Como que se fosse gerar alguma coisa, fosse gerar algo. E ele começa a orar, começa a clamar. E aí ele tinha um auxiliar, ele fala assim, olha, vai lá de frente para o mar, e olha para o céu, e vê se tem algum sinal de que alguma coisa está acontecendo. E aí o menino ia lá, olhava e voltava e falava assim, olha, profeta, não está acontecendo nada. Você está orando, mas não tem sinal nenhum. Volta mais uma vez. Ele voltou a segunda vez, olhou, profeta, não está acontecendo nada. E aí a Bíblia diz, irmãos, que assim foram 7 vezes. Na 7ª vez, irmãos, o menino olhou para o céu e ele falou assim, olha, aconteceu alguma coisa. Tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele volta correndo e diz, olha, profeta, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí o profeta entende, a oração teve efeito. Alguma coisa vai acontecer. Chuva vai cair novamente sobre essa terra. O céu se abre. A Bíblia diz que ele desce do monte, irmãos, e agora ele avisa para Acabe, para ele correr para o palácio, porque a chuva iria pegar ele. A Bíblia diz que Acabe, ele sobe no seu carro, né, um carro puxado por cavalos, devia ser na época, e ele vai para um lugar chamado Jezreel, era o palácio, onde estava o palácio. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor vem sobre a vida de Elias. E Elias, ele começa a correr, irmãos, ele passa na frente, irmãos, de Acabe. E ele chega primeiro no palácio do que a vida de Acabe. E aí, quando ele chega naquele lugar, Acabe olha para Jezabel e fala assim, olha, os nossos profetas todos foram mortos. Mortos por quem? Por Elias. Elias, ele fez um desafio lá no monte, e começaram a clamar, mas esse Deus aí não respondeu, e o Deus de Elias respondeu com fogo, e ele acabou matando todo mundo. Não temos mais nenhum profeta para adorar esse Deus que nós servimos. E aí a Bíblia diz que aquilo entrou no coração de Jezabel, ela se levanta e libera uma palavra, uma ameaça sobre a vida de Elias, e ela fala assim, ei, Elias, a mesma coisa que você fez com os nossos profetas, eu vou fazer com a tua vida. Se eu não fizer, que ocorra da mesma forma com a minha vida. E aí o que nos surpreende nesse texto, irmãos, e não é novidade para nenhum de nós, queridos, é que Elias, ele teve medo. Ele teve pavor no seu coração, e por causa desse medo, por causa desse pavor, irmãos, ele foge. Ele vai embora. Preste atenção em algo. Quantos aqui creem que nós servimos um Deus, irmãos, grandioso e que pode grandes coisas? Você crê nisso em nome de Jesus? Eu creio. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, irmãos, eu enxergo esse Deus. Um Deus de coisas soberanas. Um Deus de coisas assim, irmãos, de nos deixar de boca aberta. Nós servimos um Deus, irmãos, que pode realmente realizar o sobrenatural. E assim, no estalar de dedos. Coisas que para mim e para você se tornam impossíveis, coisas que para nós se tornam praticamente impossíveis de alcançar, de apalpar, de enxergar, de ver, para o nosso Deus, irmãos, basta uma palavra. Então a enfermidade que para nós, irmãos, muitas vezes não tem jeito, o Senhor, Ele pode curar. A doença que muitas vezes está trazendo mal, que está trazendo a tristeza para o coração das pessoas, o Senhor pode curar. A porta, irmãos, de trabalho que para muitos se torna um grande desafio, que a pessoa não consegue emprego de jeito nenhum. Se a pessoa ir até o Senhor pode colocar uma porta excelente diante dos olhos dessa pessoa. Coisas impossíveis. Eu tenho testemunho de pessoas, irmãos, que viveram coisas maravilhosas com Deus. Eu mesmo já vivi coisas assim gloriosas com o Senhor, onde eu não tinha expectativas de mudança, expectativas de melhora, e do nada o Senhor, Ele fez algo acontecer, e aquilo trouxe grande alegria no meu coração. Hebreus 13 fala, né, amados, que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então quando você olha para o Antigo Testamento e você vê os grandes sinais da parte de Deus, você entende, irmãos, que Ele vai continuar fazendo isso, que Ele vai continuar realizando grandes coisas, que Ele vai continuar realizando grandes prodígios, grandes maravilhas, e glória a Deus por isso. Só que ao atentarmos aqui, irmãos, para essa atitude de Elias, nós precisamos levar em conta duas coisas. Primeira delas, irmãos, sinais de Deus
não possuem o poder de nos guardar ou de nos blindar em meio às nossas dificuldades. Não importa qual tenha sido o tamanho do extraordinário de Deus na tua vida. Não importa, irmãos, qual é o testemunho que você carrega do que Deus fez na tua história. Não importa o tamanho da maravilha que o Senhor fez, irmãos, na tua caminhada. Este sinal, esse extraordinário de Deus, este agir de Deus, ele não tem o poder de te proteger, irmãos, ou de blindar a tua história de lutas vindouras, de problemas que você vai enfrentar ainda no decorrer da tua caminhada. Não te protege. Pastor, eu vivi coisas assim, olha, gloriosas com Deus. Que bom, aleluias. Mas estes sinais, estas maravilhas da parte de Deus, elas não vão te proteger. Elas não vão te blindar. E quando você olha, irmãos, para a história de Elias, você percebe isso muito claro. Porque ele viveu grandes coisas, viveu grandes maravilhas, viveu coisas tremendas, coisas enormes com o Senhor, aleluias por isso. Mas aí quando veio uma ameaça da parte de Jezabel, irmãos, o que aconteceu? Elias teve medo no seu coração. Teve temor no seu coração. E por causa daquela ameaça, irmãos, Elias, ele se levanta e vai embora. Ele foge para o meio do deserto. E seria um momento onde ele poderia abrir os seus lábios e declarar assim: não, pera um pouquinho, Jezabel, que história é essa? Que conversa fiada é essa, de me ameaçar? Ei, eu orei e os céus fecharam. Ok. Ei, eu orei e Deus multiplicou o azeite, multiplicou a farinha. Glória a Deus. Eu orei e o Senhor ressuscitou uma criança. Aleluia. Olha, eu orei e Deus fez grandes coisas na minha vida. Ok, mas o que você viveu de grandioso com Deus não tem poder para blindar o seu coração, blindar a sua vida. Naquilo que você vai viver ainda, naquilo que você ainda vai enfrentar daqui por diante. Irmãos, entenda algo. Sinais de Deus, eles servem, irmãos, como testemunho e como habilitação, mas não servem, irmãos, como proteção para a tua vida. O extraordinário de Deus, ele serve como testemunho e serve como habilitação, mas não serve como guarda, como blindagem para a tua história e para a tua vida. Você pega, por exemplo, um texto famoso, Davi diante de Saul falando: eu vou descer e eu vou combater com o gigante Golias. E Saul olha para ele e fala: não, não vai. Por que não vai? Porque esse homem é um homem de guerra, é um homem experimentado na batalha. Você não, é tenro, é novo, não tem muita experiência. E aí Davi, irmãos, ele entra na batalha através de quê? De um testemunho, de algo que o Senhor o capacitou a realizar e fazer. O urso vinha, tomava minha ovelha, eu ia para cima do urso. O leão vinha, tomava minha ovelha, eu ia para cima do leão. Então não tinha urso e não tinha leão que fosse capaz de me resistir. Eu lançava ambos por terra, e isso me habilita a enfrentar o gigante Golias, a partir para cima do adversário. Ok, Davi desce a peleja, destrói, acaba com a vida do gigante, glória a Deus por isso. Mas irmãos, quando é que alguém, em algum momento da história de Davi, olha para ele e fala assim: Davi, eu não vou contra você porque você destruiu o gigante. Eu não vou contra você porque você destruiu, olha, um inimigo muito poderoso. Porque você carrega um testemunho. Qual foi o momento, irmãos, que o próprio Saul olhou para Davi e falou assim: Davi, não, você é um cara que lutou muito, você é um cara que destruiu o nosso pior adversário, Golias. Isso tem que servir para alguma coisa, Davi. Eu te respeito, cara, você é um cara muito importante, eu não vou contra você de forma alguma. Então, irmãos, tudo que Davi vivia, todos os testemunhos que ele viveu com Deus, todas as experiências que ele viveu com o Senhor, não serviu para o blindar. Serviu como testemunho. Um dia eu já derrotei o gigante, um dia eu já derrotei tal dificuldade. Um dia, ok, glória a Deus. E servia como habilitação. Olha, se eu já passei por aqui e venci, então eu posso enfrentar algo pior. Eu posso passar por uma dificuldade um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque milagres, sinais, o extraordinário de Deus, ele não serve para te blindar ou para te proteger. Segundo, experiências vividas por Deus, irmãos, experiências extraordinárias vividas com o Senhor, têm prazo de validade. Eu sou de um tempo, queridos, vem eu falar do tempo, né, irmãos? Aleluia. Mas quase 30 anos de crente.
Eu sou de um tempo onde nós chamávamos pessoas para ir à igreja contar o quê, irmãos? Testemunho. O cara era bandido, era lá do Comando Vermelho, sei lá da onde, do Rio de Janeiro, tomou 50 tiros, foi parar lá no IML, já estava morto, e do nada o Senhor ressuscitou a vida do cara. Tinha um cara aqui em Jundiaí que fazia muito isso. Pegava o martelinho e ficava batendo assim, ó, no corpo, porque ele tinha parte do corpo que era de ferro. E a gente viveu muito tempo disso, as pessoas contando e falando acerca dos seus testemunhos. Olha, eu era traficante, olha, eu era bandido, olha, eu era drogado, olha, eu era matador, matei não sei quantos. Olha, e a pessoa, irmãos, ela vivia daquele testemunho. Então a pessoa já tinha 30 anos de ministério, 30 anos, irmãos, contando aquele testemunho que Deus fez na vida dela. Olha, Deus fez grandes coisas na minha vida, aleluia. A gente colocava faixa assim na porta da igreja, fulano de tal, o cara que tomou não sei quantos tiros, morreu e o Senhor ressuscitou, estará conosco agora, olha, no culto de domingo, aleluia, a igreja vinha, o pessoal queria ouvir o cara que passou por essa situação e hoje está vivo e glorificando o nome do Senhor. Só que situações extraordinárias da parte de Deus na nossa vida, irmãos, tem prazo de validade. Tudo que nós vivemos de extraordinário com Deus, irmãos, ele tem um valor por um tempo. Passado aquele tempo, irmãos, ele perde o valor, ele perde a importância. Então Elias está lá diante de Jezabel e ele poderia se lembrar de tudo que ele viveu, só que ele entendeu, olha, tudo que eu vivi não tem validade agora. Tudo que eu experimentei da parte de Deus não vai fazer a diferença na minha vida agora, diante dessa ameaça que essa mulher está colocando diante de mim, irmãos. O maná, ele precisava ser colhido todos os dias. O sobrenatural de Deus que vinha sobre Israel era todo dia. Não dava para pegar o maná e guardar e comer no outro dia. Por quê? Porque ele estragava, perdia o prazo, tinha validade. O sobrenatural de Deus naquela terra, irmãos, tinha prazo de validade. E é isso que eu quero que os irmãos entendam. Há um dia eu vivi coisas gloriosas, amém. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu não estou desprezando aqui, irmãos, por onde você andou, o que você viveu, o que você experimentou para com Deus. Glória a Deus por isso. É um ótimo testemunho, serve como habilitação, mas não serve, irmãos, para te guardar e te proteger. Por quê? Porque perde a validade, perde o tempo, irmãos. O maná precisa ser colhido todos os dias. Irmãos, olha para a história de Elias. A Bíblia Sagrada diz que depois que ele recebe a ameaça, ele vai embora para o deserto. Ele abandona o seu auxiliar, ele acha lá uma árvore no meio do deserto, se coloca lá debaixo dessa árvore, e ali ele começa a orar e fala assim: Senhor, me mata. Me mata. Elias estava depressivo, porque um dos sinais da pessoa que enfrenta a depressão é a solidão. É se afastar de quem realmente podia ajudar, de quem podia fazer alguma coisa. Ele deixa o seu auxiliar, vai para o deserto, sozinho no meio do deserto, e ele ora: Senhor, eu quero morrer, eu quero acabar com a minha vida, eu quero pôr um ponto final em tudo isso aqui, chega. E aí o Senhor fala assim: apaga o ponto final, coloca uma vírgula e fala: não, vamos continuar. Você acha que acabou, mas o Senhor diz: vamos continuar. E aí o Senhor manda um anjo do céu, olha só, o anjo prepara uma fogueira, prepara um pão, coloca a água do lado de Elias, desperta ele e fala assim: Elias, come. Elias acorda e agora tem uma fogueira, irmãos, tem um pão e tem uma água, pão quentinho, feito pelas mãos do próprio Deus. Misericórdia. Aí a Bíblia diz que Elias se levanta, come, bebe e deita e dorme de novo. E até que o anjo deixa ele descansar. O Senhor compreende muitas vezes as nossas aflições. Às vezes o homem não compreende, mas o Senhor nos compreende. E aí passa um tempo, o anjo vem, toca em Elias novamente e fala assim: ei, levanta, come, porque muito longa será a tua jornada. Ainda tem muita coisa para fazer. É mais um sinal. Aí Elias come, bebe, se levanta e agora ele vai até Horebe, um monte de Deus. Aí pastor, você viu para alguma coisa esse sinal?
Serviu para algo, né? Esse milagre que Deus fez na vida de Elias, porque ele se levantou e comeu, é verdade. Mas o mesmo pão que fez ele se levantar e caminhar, é o mesmo pão que ele comeu e também deitou. Não fez muita diferença. Ele não se levantou por causa da comida, ele se levantou porque o anjo ordenou. Não por causa do sinal, mas porque o anjo falou para ele: ei, aqui não é lugar, caminha, vamos continuar a caminhada, vamos continuar a sua jornada, vamos continuar adiante. Sabe, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com os sinais do Senhor, com o extraordinário de Deus na nossa história, na nossa vida, para que isso não se torne, irmãos, um troféu, onde a gente fica olhando para Ele, irmãos, e lá tirando o pozinho dele, falando: olha, eu vivi algo extraordinário com o Senhor, eu vivi algo impossível com Deus, vivi algo assim muito maravilhoso com o Senhor dos Senhores. Os sinais, irmãos, eles são importantes na nossa caminhada, mas não são o principal. Os sinais de Deus, o extraordinário de Deus é muito bom, mas não é o principal para nosso fortalecimento, para a nossa caminhada, para que a gente possa continuar servindo e glorificando o nome do Senhor. Agora, quando você olha para o texto, irmãos, de que forma Elias foi fortalecido? De que maneira, irmãos, Elias ele foi trazido de volta ao propósito de Deus? O texto diz assim, olha, 1 Reis 19, versículo 11, se você quiser ler. Diz assim, olha, o Senhor lhe disse: Elias, sai e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Ele entra numa caverna, e agora o Senhor se manifesta à vida de Elias, fala: o que é que você está fazendo aí nessa caverna? Você comeu, bebeu e entrou na caverna de novo, Elias. Outra vez, Elias? Pois é, sinais. E aí o Senhor se manifesta à vida dele e fala: levanta e se coloca à beira, a porta da caverna, porque eu vou falar contigo. Versículo seguinte, aí 11. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa bem suave. Irmãos, deixa eu te perguntar algo: o que é mais extraordinário? O vento rompendo as rochas ou uma brisa suave? O que é mais extraordinário? O vento. Irmãos, o que é mais extraordinário? Um terremoto chacoalhando tudo, quebrando todas as estruturas, ou uma brisa? Um terremoto. Uma brisa não é nada, mas um terremoto sim. O que é mais extraordinário, irmãos? Um fogo avassalador ou uma brisa? O fogo. E aí o Senhor se coloca diante de Elias, lá naquela caverna. E caverna é lugar de escuridão, é lugar, irmãos, de solidão, é lugar que não é para nós cristãos estarmos. E aí o Senhor fala assim: ó, vem cá que eu vou te mostrar algo agora, Elias. E aí ele vem num vento forte, começa a quebrar todas as pedras. E Elias observando aquilo, as pedras sendo movidas de um lugar para o outro. Aí depois o Senhor vem num terremoto e chacoalha tudo. Depois o Senhor vem num fogo e chacoalha tudo. Mas o Senhor não estava em nenhuma daquelas coisas extraordinárias. Enche os olhos. Mas o Senhor não estava em nenhuma delas. E aí de repente vem o que, irmãos? Uma brisa. E aí o Senhor estava onde? Na brisa. O que é uma brisa, irmãos? É algo extraordinário? Não, não é. Se você ficar ali parado ali na porta, você vai sentir uma brisa vindo sobre o seu rosto. Ainda mais desse calor que está. Se você abrir a janela do seu quarto de manhã, irmãos, a primeira coisa que entra é um ventinho. É uma brisa suave. Se você se assentar na sua garagem e ficar lá, irmão, você vai ver que um ventinho sopra de vez em quando. Então o Senhor está dizendo assim, olha para Elias: Elias, o extraordinário não foi capaz de evitar você de ir para o deserto. O extraordinário não foi capaz de impedir você de ter medo. O extraordinário não foi capaz de impedir você de abrir mão de pessoas que estavam ao seu lado. O extraordinário não foi capaz de te proteger e de te guardar.
Mas olha só, Elias, eu não só me manifesto no extraordinário, eu me manifesto no ordinário, no que é simples. E às vezes a nossa alma, irmãos, está inquieta, o nosso coração, irmãos, está atribulado. As nossas orações: Senhor, eu preciso que o Senhor faça tal coisa. Senhor, eu preciso que o Senhor opere tal coisa, que o Senhor faça algo sobrenatural. Eu preciso que o Senhor opere algo grandioso na minha história, grandioso na minha vida, grandioso na minha caminhada. Senhor, faz algo na minha vida, faz algo tremendo na minha história. Irmãos, olha para a Bíblia Sagrada. Israel pecou porque viciaram naquilo que era extraordinário. Quando os hebreus estavam no meio do deserto, irmãos, eles pecaram porque se acostumaram com o extraordinário. Então, o nosso Deus é o Deus que faz coisas gloriosas. Amém. Senhor, nós queremos água, e é água que brota da rocha. Senhor, nós queremos carne, e é carne que aparece do nada. Senhor, nós estamos com calor, e é uma nuvem que vem sobre nós e nos esconde do calor. Senhor, estamos com medo de caminhar durante a noite no deserto. Está frio no deserto, cai demais a temperatura. Não se preocupe, eu envio uma coluna de fogo que vai iluminar, aquecer e mostrar para vocês o caminho que vocês precisam seguir. Senhor, nós precisamos de tal coisa, de coisas grandiosas. E o Senhor fazia, e fazia, e fazia, e fazia. O maná, todos os dias tinha pão. Se é que a gente pode chamar maná de pão, né? Todos os dias tinha um maná disposto ali para que eles pudessem se alimentar. Todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Só que o dia, irmãos, que não tem mais o extraordinário, a gente murmura. Quando você vicia no extraordinário, quando você vicia no sobrenatural, e aí não tem mais, aí você vai murmurar. Porque você está acostumado com aquela movimentação. Você está acostumado com o sobrenatural de Deus acontecendo a toda hora, a todo instante. Aleluia, glória a Deus, que Deus tremendo é esse, maravilhoso, oh, aleluia, oh Senhor, que Deus bom. Só que de vez em quando, irmãos, sopra um ventinho, e aí é tempo, irmãos, não mais do extraordinário, aí é tempo do ordinário, do comum. E aí a gente murmura, aí a gente reclama. Ei, hebreus, por que é que vocês estão murmurando e reclamando? Porque não tem mais o extraordinário de Deus. Esse pão vil que o Senhor manda para a gente todo dia, que nós não queremos comer esse pão mais não. Deus me livre. Lá no Egito nós tínhamos cebola, nós tínhamos alho, nós tínhamos coisas lá. E agora tem que comer todo dia desse pão aqui. Misericórdia. Tem um texto, irmãos, que está em Deuteronômio 29, versículo 5, que diz bem assim, olha, preste atenção nesse texto. Deus falando com a nação de Israel, com os hebreus: durante os 40 anos em que eu vos fiz caminhar pelo deserto, disse o Senhor, nem as vossas vestes e tampouco as sandálias dos vossos pés se gastaram. Ei, vocês passaram 40 anos no deserto, a roupa de vocês não gastava. É extraordinário isso? Não. O sapato de vocês não gastava. As crianças cresciam e o sapato crescia junto, a sandália crescia junto. As crianças cresciam e a roupa crescia junto. Mas isso, irmãos, não é algo muito, não dá para dar atenção. Porque eu quero colocar minha atenção onde? Eu quero colocar minha atenção no Senhor fendendo a rocha e brotando água. Eu quero botar minha atenção no Senhor fazendo coisas sobrenaturais, coisas impossíveis de acontecer. Pois é, mas isso aí também é impossível. Mas é mais comunzinho, né? É mais naturalzinho. Não... Aleluia. Irmãos, o povo nem percebia isso. A nação de Israel não conseguia perceber isso, irmãos. Quando nós estamos viciados, irmãos, em movimentações, em coisas sobrenaturais, e quando isso falta, irmãos, nasce a murmuração.
E aí quando nasce a murmuração, irmãos, vem também a perda das bênçãos que o Senhor havia declarado sobre nós. Então nossa cabeça, o nosso coração, a nossa mente não pode estar firmado, irmãos, no sobrenatural de Deus. Tem que estar firmado aonde, pastor? No ordinário do Senhor. Irmãos, todos os dias o Senhor faz um milagre na minha vida. Será, pastor? Será não, irmãos, é certeza. Todos os dias o Senhor faz um milagre na minha vida. Todos os dias o Senhor faz um milagre na tua vida e na tua história. Todos os dias. Todos os dias o Senhor te livra, irmãos, de uma armadilha do inimigo. Todos os dias o Senhor te livra, irmãos, de um problema pior. Só que a gente não se atenta, né? Nós não prestamos atenção naquilo que é ordinário, naquilo que é comum da parte do Senhor. Então entenda algo no seu coração, irmãos. Nós não podemos estar viciados no extraordinário. Porque quando faltar o extraordinário, irmãos, então nós vamos murmurar. Senhor, talvez eu não esteja vivendo coisas gloriosas da tua parte, mas quando eu olho para a minha despensa, tem o básico lá. Quando eu olho para o meu guarda-roupa, eu percebo que eu posso escolher entre 2 ou 3 camisas que eu tenho. Que eu posso escolher entre 2 ou 3 pares de sapato que eu tenho. Se for homem, né? Se for mulher, eu posso escolher entre 100. Né? Aleluia. 100 pares. Só o sangue do cordeiro, né, irmão? Aleluia. Dá para abençoar mais um tanto de famílias aí. Cuidado, irmãos, com o extraordinário. O extraordinário pode nos fazer perder a direção, o direcionamento daquilo que Deus tem preparado para a nossa história, para a nossa vida. Você já reparou, amados, que os hebreus, eles cruzaram, quando saíram do Egito, eles cruzaram o Mar Vermelho. Moisés toca lá nas águas e o Mar Vermelho se abre, e Moisés passa a pés enxutos, juntamente com toda a nação de Israel. Aí chega lá do outro lado, irmãos, Moisés ora, o mar fecha, os cavaleiros de Faraó são afogados, aleluia. E o povo que cruzou o Rio Jordão, não era o mesmo povo, eram os filhos daqueles que cruzaram o Mar Vermelho. Aí agora uma nova geração estão prestes a entrar na terra da promessa. E para entrar na terra da promessa, eles precisavam cruzar o Rio Jordão. O que é maior? O Mar Vermelho ou o Rio Jordão? O que é maior, igreja? O que é maior, irmãos? O Mar Vermelho. Se nós olharmos assim, irmãos, friamente, fácil. Você olha e fala assim, quem viveu um milagre maior? Israel, os hebreus quando saíram do Egito? Ou a nova geração quando estavam prestes a entrar na terra da promessa? Ah, com certeza os hebreus. Viveram algo glorioso. O mar se fendeu ali no meio e passaram. Josué, ele fez tão somente, orou, foi um milagre, glória a Deus por isso, mas né, uma montanha de um lado só, de água, e passaram a pés enxutos também para o outro lado. Entenda algo, irmãos. Quanto maior a incredulidade, maior a necessidade de realizar o sobrenatural. Quanto maior o nível, irmãos, de incredulidade, maior, irmãos, é a intervenção de Deus, irmãos, para aquele povo. Então os hebreus saíram do Egito, tiveram que ir para o deserto, mas saíram do Egito contaminados, cheios de problemas em seus corações, duvidando de tudo e todos. E aí o Senhor faz algo glorioso, algo tremendo, irmãos, que é para a fé deles ali, irmãos, tentar de alguma forma ser estabelecida. Agora a nova geração não. O novo povo que entra lá na terra da promessa, irmãos, eles passam pelo Jordão, é algo menor. Por quê? Porque eles já não tinham tantos problemas. Eles já estavam seguindo a Josué. Moisés já estava velho, já havia colocado dentro deles, irmãos, muita coisa importante. Já tinha semeado dentro deles, irmãos, coisas assim muito importantes. Então, amados, quanto maior é a incredulidade, maior é a necessidade de realizar milagres.
É por isso que você vê, vira e mexe, aí olha, o Deus do sobrenatural, o Deus do impossível, o Deus não sei do que, glória a Deus, aleluia, né? E o povo, é isso aí mesmo que eu quero, isso que eu preciso. Talvez, irmãos, isso não signifique fé. Talvez isso signifique incredulidade. Porque, irmãos, por que Deus ele faz milagres? Para que Deus faz milagres, irmãos? Para que o incrédulo deixe de ser incrédulo e se transforme, irmãos, numa pessoa crente em Cristo Jesus. A partir do momento que ela se torna crente, cristão, firme no Cristo vivo, no Deus Todo-Poderoso, os sinais, irmãos, perdem o valor. Porque o que prevalece não são mais os sinais. São o que, pastor? O relacionamento. Não é mais sinal. Não tem a ver mais com sinais, irmãos. Tem a ver, irmãos, com relacionamento. Tanto é que quando a nova geração cruza o Rio Jordão, o que é que eles fazem? Já pregamos sobre isso. Eles vão se circuncidar. Porque foi uma nação que cresceu no deserto, não se circuncidaram e fizeram agora, irmãos, ali através das mãos de Josué, a circuncisão. E o que é a circuncisão? Não era só um rito religioso, ou só uma marca de que eles tinham um compromisso com Deus. Não, era uma marca, irmãos, de relacionamento com o Senhor dos Senhores. Então, olha, agora nós temos um relacionamento vivo e eficaz com Deus vivo, com Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos, porque muitas vezes nós queremos o sobrenatural. Muitas vezes nós queremos o impossível. E o Senhor está falando assim, olha, eu sou Deus do teu cotidiano, do teu natural, do teu ordinário. Na brisa suave, eu estou ministrando o teu coração. Na brisa suave, eu tenho cuidado de você. Na brisa suave, eu tenho falado contigo. Tinha uma música antigamente não, uns 3, 4 anos atrás, aí que era assim, a resposta é que... Como que é, irmãos? Vai, a resposta é que... Talvez vai ser mais um... Eu não sei como... Não é verdade? E é uma grande mentira. Você vive de milagre? Eu não vivo. A gente pega a Bíblia, irmãos, e a gente acha que Jesus ele fazia milagre toda hora, todo instante, todo momento. O que nos move, irmãos, não são os milagres. O que nos move não é o sobrenatural. Esse louvor é lindo, eu gosto muito dele também. Quantas vezes me peguei cantando? A resposta é que eu vivo de milagre. É mentira. A gente não vive de milagre. Esse louvor vai lá na nossa alma, irmãos, lá no fundo da nossa mente. É isso aí. Eu vivo é de milagre. Eu vivo é de milagre. Não vive, irmãos. Nós vivemos de relacionamento e não de milagres. Então deveria ser a resposta eu vivo de relacionamento e não de milagres. Salmo 62, versículo 8 diz assim, olha, confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Confiai nele em todos os tempos. Que tempos, pastor? Em tempos, irmãos, onde há o sobrenatural e na maioria das vezes em tempos onde não há o sobrenatural. Nós não vivemos de milagre todos os dias, irmãos. Tem dia, amados, que a gente quer desistir. Tem dia que a gente se aborrece. Tem dia que a gente quer abrir mão de tudo. Tem dia que a gente quer, irmãos, não quer nem levantar hoje. O negócio está feio, o negócio está complicado demais. E às vezes, irmãos, essa situação onde nós nos encontramos demora. Não é que um dia está ruim, outro dia está bom. Às vezes você fica ruim uma semana. Às vezes você fica azedo, irmãos, 10 dias. 15 dias, um mês, azedo. Parece um maracujazão de gaveta. Murcho. E a gente está cantando. A resposta é que eu vivo de milagre. Outra vez. Vai ser mais um milagre. Não vive, irmãos. Nós não vivemos de milagres. O milagre, irmãos, o extraordinário, o impossível de Deus, Ele não tem o poder de nos proteger, de nos guardar, de nos livrar. Ele não tem o poder, irmãos, de nos levar ao centro da vontade do Senhor.
É bom viver o impossível, é ótimo, irmãos, subir aqui e contar o testemunho, irmãos, eu estava orando, e Deus fez algo grandioso, glória a Deus, é ótimo isso, irmãos, mas isso, irmãos, é corriqueiro, não é todo dia, não é toda hora, não é todo instante. O que nos fortalece, irmãos, não são os milagres, o que nos fortalece é o relacionamento para com Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Santo Agostinho, ele dizia assim, olha, a vida de Jesus se reduz a algumas horas de cruel paixão no madeiro, a 2 anos e meio ou 3 de pregação e a 30 anos de vida ordinária, de vida sem grandes acontecimentos, de vida ocupada em não fazer nada de sobressalente, em passar inadvertido como todas as pessoas. E é uma verdade. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? 2 anos e meio, 3. 2 anos e meio, 3, curando, restaurando, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. E os outros 30 anos? Você vai encontrar um monte, irmãos, de gente falando dos 30 anos que Jesus, irmãos, não aparece na Bíblia Sagrada. Para mim não interessa. Para mim interessa o que está escrito nos 4 evangelhos aqui. Para mim interessa o que está escrito de Gênesis a Apocalipse. Glória a Deus por isso. Por que não interessa, pastor? Porque o que vale, irmãos, é o que está aqui. Os 30 anos, irmãos, foi uma vida comum, normal, natural, ordinária, como todas as nossas. E eu não estou falando ordinário no sentido pejorativo, não, irmãos. Ordinário quer dizer simples, quer dizer comum. E a nossa vida é comum. Vai acontecer o sobrenatural? Vai. Mas nós precisamos aprender a ouvir a Deus, irmãos, nas coisas mais simples da nossa história e da nossa vida. Já reparou que às vezes a gente fala assim, quer saber? Vou dar um exemplo, vamos começar a distribuir comida da rua. Oh, glória a Deus, vamos lá, vamos atender os necessitados, vamos ajudar o pessoal, os sem casa, sem teto, vamos lá ajudar eles, vamos preparar aquele alimento, vamos para a rua, vamos ajudar. Só que aí eu tenho aquela disposição para fazer algo a mais por quem está lá fora, irmãos. E às vezes eu não tenho essa disposição, irmãos, com a minha própria família. Então eu me movo, tento me mover no sobrenatural lá fora, no extraordinário. O cara, ele dá alimento para o pobre na rua, mas ele não dá atenção para a esposa dele. Ele não cuida dos filhos dele. A irmã não dá atenção para o esposo. Não é mãe, não é esposa. Mas quando se trata de algo lá fora, uma movimentação diferente, opa, conta comigo, estamos juntos, vamos lá, vamos fazer, vamos realizar. E o ordinário, onde que está? E o comum, o natural, onde é que está? Elias, é Deus. Elias, você não viu Deus no vento, não viu Deus no terremoto, não viu Deus no fogo, mas eu estou vendo Deus no ordinário. O que vai te fortalecer, irmã, o que vai te fortalecer, irmão, é o comum. É o todos os dias você pegar a palavra do Senhor, você botar lá em cima da tua mesa, e você ter 10, 15, 20, meia hora de comunhão com Deus, lendo a palavra. O que vai te sustentar não é o Senhor, irmãos, rasgando os céus. É você batendo o teu joelho no chão e se quebrantando diante dele, chorando, falando, Deus, eu quero relacionamento contigo. Eu quero relacionamento contigo. O sobrenatural, irmãos, não vai nos levar para o céu. Nós não vamos voltar para o céu por causa do sobrenatural. Nós vamos voltar para o céu, irmãos, aleluias, por causa do comum, do ordinário. É sentar à mesa com Cristo e ter relacionamento com Ele. Amém, igreja? Se coloque em pé no seu lugar, irmãos.
vida de Jesus se reduz a algumas horas de cruel paixão, a 2 anos e meio ou 3 de pregação, e a 30 anos de vida ordinária, de vida sem grandes acontecimentos, de vida ocupada em não fazer nada de sobressalente, em passar inadvertido, como todas as pessoas. Senhor, me ajuda a entender, a ouvir, Pai, aquilo que é simples. Às vezes, queridos, você não consegue ouvir a voz do Senhor ou o direcionamento de Deus, porque a tua mente não para, né? Está sempre pensando. Coração aflito, preocupado, acelerado. Senhor, quando vai acontecer? Senhor, misericórdia, Pai. E uma série de pensamentos que vai, né, nos aterrando. E aí o Senhor está aqui do ladinho, assim, olha, sussurrando nos nossos ouvidos, falando: filho, eu sou contigo. Filha, eu sou contigo. A gente não consegue ouvir, não consegue escutar. Elias, irmãos, ele foi reposicionado em Deus, naquele vento. E eu declaro isso sobre a tua vida hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa semana seja uma semana de sensibilidade na tua vida. Que você possa ouvir Deus onde jamais você ouviu. Que você possa escutar o Senhor, irmãos, onde você nunca iria imaginar escutar. O Senhor não vai gritar, o Senhor não vai berrar, irmãos, Ele não vai fazer estardalhaço, mas Ele vai trazer uma mensagem ao teu coração, à tua vida, em nome do Senhor Jesus. E através dessa mensagem, dessa sensibilidade, o Senhor vai te reposicionar. É tempo de nós nos reposicionarmos em Deus. É tempo de nós nos reposicionarmos no Senhor.